capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 em diante. Amém? Apocalipse capítulo 6. Está escrito assim: Vi quando o Cordeiro abriu os 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem. E vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Inferno, estava seguindo. Foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Amém? Pode tomar o seu assento. Escola Bíblica Dominical. Hoje é
15/2 de 2026. E a frase do dia é: na Bíblia nenhum homem de Deus escolheu, teve vida fácil. Por qual motivo seríamos nós? Na Bíblia, nenhum homem que Deus escolheu teve vida fácil. Por qual motivo seríamos nós? Né? Isso é uma realidade, né? A introdução. No capítulo 1, quem esteve desde o início aqui, a gente vê que João, ele estava na ilha de Patmos. Essa ilha era uma prisão, a 40 quilômetros, né, da cidade de Éfeso. É uma ilha onde era um presídio. E João, ele foi preso. Ele descreve no capítulo 1, ele foi preso por causa do Evangelho. E lá na ilha de Patmos, ele teve visões, né? O capítulo 1, ele vai dizer que no dia do Senhor, né, ali uma referência ao domingo, ele foi arrebatado em espírito, né, e ele teve visões, ao qual Jesus aparece para ele, né, com o cabelo branco, os olhos como chamas de fogo, né, e ele vai relatar de que quando ele olhou, né, ele ouviu uma voz, e quando ele olhou, ele caiu como se estivesse morto, né, e ele vai dizer que Jesus vai colocar a mão, né, sobre a sua cabeça e vai dizer: não temas, eu que estive morto, agora estou vivo pelos séculos dos séculos. E ele vai ver, né, na mão de Jesus candeeiros, 7 estrelas. E resumindo tudo, Jesus vai dar uma missão que ele precisa escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, né? E aí no capítulo 2 até o 3 ele vai escrever, né, as 7 cartas. E essas 7 cartas, né, é uma representação da igreja desde a época de Jesus até a era atual. Nós vamos ver que essas 7 cartas, 2 igrejas, elas não são exortadas, elas são elogiadas, porque o conteúdo das cartas é mostrar, né, como que a igreja tem se comportado diante de Jesus. Esse é o conteúdo das cartas. Nós vamos ver que 2 das 7 igrejas, elas são apenas elogiadas, né, que é Esmirna e Filadélfia, né, e as outras 4 cartas, elas vão receber elogios e repreensões. E a última carta, né, se você quiser acompanhar comigo aí, voltar um pouquinho aí, Apocalipse 3, nós vamos ver que a igreja de Laodiceia é apenas a última carta que a igreja recebe somente acusações. É uma igreja que era morna, é uma igreja que era rica, porém era pobre, né? E Jesus estava a ponto de vomitá-la da sua boca, né? Assim é a igreja de hoje. Quando eu digo a igreja de hoje, eu digo a igreja de um modo geral, né? A maioria das igrejas, elas têm dinheiro. Igreja hoje virou negócio, né? Temos aí templos milionários, pastores que moram em condomínios fechados, que andam em carro blindado, segurança, ternos, né? Roupas caras, pastores que viajam para países ricos, né? Extorquem as ovelhas, né? E a igreja em si, isso tudo existe. Não é que é por culpa do pastor que às vezes é um lobo, mas é porque a igreja aprova isso. Porque nós podemos ver que vai ter igrejas que, aqui no Apocalipse, igreja que não tolerava qualquer pessoa para pregar, não tolerava qualquer doutrina, né? E a igreja de hoje não. Ela aceita, né, tudo que é favorável, né? Tudo que é favorável ela pega, ela aceita. E a condição da igreja hoje, ela é morta. Com certeza, nós não oramos mais da mesma forma que a gente orava quando a gente aceitou Jesus. Com certeza, a gente não lê mais a Bíblia da mesma forma quando a gente aceitou Jesus, quando a gente teve aquele primeiro contato.
Aí Jesus quer o quê? Jesus alerta a igreja de Laodiceia e diz: eu estou a ponto de vomitar todos vocês, né? Então, o capítulo 1, 2 e 3, para quem estuda o Apocalipse, para quem conhece, o Apocalipse ele é dividido em 7 sessões, ou seja, João conta a mesma história 7 vezes, porém 7 vezes diferente, né? É a melhor forma de você poder entender o Apocalipse. Tem doutrinas que entendem que o Apocalipse ele é 100% literal. Tem gente que acredita que o Apocalipse 12 vai falar de um dragão. Tem gente que acredita que realmente vai aparecer um dragão, né? E se você olhar para esse lado, né, fica meio que um filme de ficção científica. Imagina um dragão na rua, né? Todo mundo vai entrar em desespero, né? O Apocalipse fala sobre as 2 testemunhas, aonde elas oram e fogo sai, desce do céu, aquela coisa toda. Tem gente que acredita que realmente vai acontecer dessa forma, né? Mas a visão mais, no meu ponto de vista, mais fiel às Escrituras é a interpretação de que o Apocalipse é simbólico. João aqui, ele está usando elementos da sua época para poder descrever as visões que ele teve. E João ele vai mostrar, ele vai usar a sua cultura da época. A igreja estava sobre perseguição naquela época, né? Hoje ela continua, mas naquela época o evangelho estava se expandindo e muitos cristãos foram mastigados em coliseus, né, por leões, por feras, foram mortos por gladiadores. Cristãos, tem uma igreja aqui onde tem a igreja, quer ver? Deixa eu me lembrar aqui, tem uma igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo tinha um homem chamado Antipas, né? Se você ler comigo, capítulo 2, verso 13, vai dizer o seguinte, que conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antipas, ele foi morto. A história nos conta que ele foi fiel até a morte, e ele foi morto dentro de um boi de bronze. O povo pegava, tinha esse método de tortura, colocava ele dentro de um boi de bronze, de ferro, e colocava fogo embaixo, e a pessoa fritava lá dentro até a morte, né? Então, o Apocalipse 1, 2 e 3 é a primeira sessão. Jesus ele vem, se nós lermos as 7 cartas, nós vamos ver que Jesus apresenta de uma forma diferente para a igreja. Vai dizer, eis que veio como ladrão, eis que veio sem demora. Mas na igreja de Laodiceia, Jesus já não vem mais. O Apocalipse 3, 20 diz que Jesus agora está à porta e bate. Dá uma ideia como se Jesus tivesse chegado, né? E essa é a primeira sessão. A segunda sessão, ela vai do capítulo 4 até o capítulo 7, o capítulo 8, para ser mais preciso, até o capítulo 7. O capítulo 4, eu queria que você lesse aí comigo, na introdução, diz assim: no capítulo 4, João tem a visão do trono branco, e ele vê o Todo-Poderoso assentado nele. João, ele vê 24 anciãos, que é uma representação do povo de Deus, esses 24 anciãos. É considerado os 12 filhos de Jacó, que no Antigo Testamento representa o povo de Deus, e no Novo Testamento os 12 apóstolos. Você somando isso tudo, dá 24, dá um número de 24. Então, João lá no céu, quando ele tem a visão do trono branco, ele vê 24 anciãos, né?
interpretação mais lógica é o quê? Que esses 24 anciãos representam o povo de Deus. João também vê os 4 seres viventes, que representa a criação de Deus. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que esses 4 seres viventes, eu queria que você acompanhasse comigo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Amém? Todos encontraram? Capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante como o leão. O segundo semelhante ao novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Esse ser vivente, esses seres viventes, representam a criação de Deus. Tudo que Deus criou estava ali em volta do trono. E o interessante, se você continuar a ler o finalzinho da introdução do capítulo 4, João vai ver que todos estavam adorando aquele que estava assentado no trono. E o capítulo 5, João ele vai ver na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro selado com 7 selos, por dentro e por fora. E é interessante, é muito curioso, porque na época de João, quando você iria escrever uma carta para alguém, e eu queria que essa carta chegasse à irmã Marlene, somente para ela, eu selava. Na época se selava. Já viu quando você envia um correio? Antes, a gente enviava uma carta pelo correio, o homem do correio ia lá e pregava um selo. Aquilo ali era para garantir que ninguém abrisse essa carta se não fosse aquele ao qual a carta foi enviada. Por isso que tinha que selar, para ter certeza que ninguém iria abrir, violar a carta. Da mesma forma é o livro que João vê. Só que nós vamos ver aí que esse livro ele está selado. E ele vai dizer no capítulo 5 que ninguém era digno de abrir o livro. Ninguém era digno de olhar para esse livro. E então ele vai dizer que ele chorava muito, porque não se achou ninguém no céu, ninguém na terra e nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro. E a visão continua, e João ele vai ver um cordeiro. Ele vai ver um cordeiro, e quando ele está chorando, queria que você acompanhasse comigo, Apocalipse capítulo 5, versículo 3, diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Observa que essa ilustração aqui ela é dada a Jesus. Jesus ele é a raiz, ele é o leão da tribo de Judá. Por que tribo de Judá? Porque Judá é da mesma descendência de Davi. Ele é da mesma descendência que Jesus nasceu. Quando Jacó, antes de falecer, a Bíblia vai dizer que ele vai abençoar os seus filhos. E para cada filho ele vai profetizar palavras. E para Judá ele vai dizer que Judá vai continuar eternamente. E o interessante é que se você viajar para Israel hoje, não existe a tribo de Levi, não existe
as outras tribos, as outras 11 tribos não existem mais, mas a tribo de Judá, ela existe até hoje. E então o ancião aqui fala com João e diz: não chores, porque a raiz da geração de Davi venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E aí então no versículo 6, João ele vai ter uma visão do Cristo que, se fosse literal, ia ser o ser mais horrível do mundo. Porque olha só, versículo 6: então no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tenha sido morto. Olha só a descrição dele. Ele tinha 7 chifres. A palavra, nós vamos ver em Apocalipse vários números. Nós vamos ver 10, nós vamos ver 4, nós vamos ver 24, mas o número que mais nós vamos ver em todos os 22 capítulos do Apocalipse é o número 7. E o número 7, ele é considerado, para a igreja, o número da perfeição. Porque foi no 7º dia, em 6 dias Deus fez tudo, e no 7º ele descansou. Quando o termo ali em Gênesis para descansar, não é que Deus sentou numa cadeira, deitou numa rede, não. É porque tudo que Deus viu era perfeito, não precisava fazer mais nada. Então, continuando, ele tinha 7 chifres. Chifre representa poder. Lembra quando o profeta Samuel foi ungir Davi a rei? O livro de 1 Samuel vai dizer que ele pegou um azeite, e encheu no chifre, e colocou sobre a cabeça do rei, do futuro rei de Israel. E ali a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então nós podemos ver que esse cordeiro, ele tinha poder. Observa, bem como tinha 7 olhos. Novamente o número 7, e agora olhos. Quer dizer o quê? Que Jesus, ele vê tudo, Aqui mostra que os olhos do Senhor contemplam todas as coisas, E a gente pode ver que o Apocalipse 1, Jesus vai se aparecer como os olhos, como chamas de fogo. Ali uma representação do poder de Deus. Versículo 6 ainda: 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Observe o versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Observa que ninguém era digno de abrir o livro, ninguém era digno de olhar para o livro, e ninguém era digno de desatar os seus selos. E aqui no capítulo 5, João, ele vai ter a visão do Cristo, que era o único capaz de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas o que seria esse livro? É uma pergunta muito interessante. O que seria esse livro? Esse livro representa a história da humanidade. Desde o Gênesis, desde o primeiro Adão, do primeiro homem a ser criado, até a última pessoa que vai viver no último dia do mundo. Isso mostra o quê? Deus está no controle de tudo. No capítulo 6, agora que ele viu todo esse cordeiro, que ele viu o livro, que ele viu que somente o cordeiro, o Cristo, era capaz de abrir o livro e desatar os seus selos, então entra-se o capítulo 6, na introdução. No capítulo 6, contemplamos a abertura do livro e o rompimento dos 7 selos. À medida que cada selo é aberto no céu, acontecimentos se manifestam na terra, revelando que Deus governa soberanamente sobre o universo, e que nada escapa
escapa do seu controle. Vemos então o surgimento de guerras, fomes, perseguições, juntamente com a expressão da ira divina, sempre acompanhada da sua misericórdia. Então, conforme vai abrir um selo lá no céu, algo acontece aqui na terra. Eu fiz um quadro aí para descrever aí o quanto nós vamos ver o número 7. Olha só, 7 igrejas, Apocalipse 2 e 3, né, que é a representação da condição espiritual da igreja e as exortações de Cristo. Nós vamos ver os 7 selos do capítulo 6 ao 8, que representa o juízo progressivo de Deus sobre a terra e a história humana. Nós vamos ver as 7 trombetas do capítulo 8 a 11, aonde se representam os alertas, juízos que chamam ao arrependimento. Nós vamos ver as 7 taças da ira de Deus em Apocalipse 16, que é o juízo final e pleno de Deus contra o pecado. Nós vemos os 7 espíritos de Deus, que é Apocalipse 1, 4 e 4 e 5, que é a ação perfeita e completa do Espírito Santo. Nós vemos os 7 castiçais, que é do Apocalipse 1, 12 a 20, que é uma representação da igreja e sua missão de testemunho. E em todo o decorrer do livro vão existir as 7 bem-aventuranças. Por exemplo, Apocalipse 1, 3 vai dizer que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as profecias desse livro, né? E no decorrer de todo o livro nós vamos ver 7 bem-aventuranças. Então, depois de toda essa introdução, acho que deu para compreender um pouco. João, então, ele vai ver o primeiro livro, o primeiro selo, Apocalipse 6:1. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Eu queria só fazer uma ressalta, que João ele vai usar aquilo que é terreno. Observa que ele ouve uma voz, e essa voz não é uma voz normal, é como se fosse uma voz de trovão. João ele está usando elementos terrenos para descrever o que ele viu lá na eternidade. Porque nenhum teólogo, nenhum pastor, nada e nem ninguém, nenhuma ciência humana é capaz de descrever o que realmente é a eternidade. Então João ele tem que usar aquilo que ele conhece. Então ele vê uma voz como de trovão, ele ouve e a voz diz para ele: vem. E vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Observe o primeiro selo no ponto alto aí do nosso estudo. João ele vê um cavalo branco. Branco em Apocalipse ou em toda a Bíblia sempre representou a santidade. Davi, quando escreve, né, o Salmo 51, ele diz: Senhor, purifica-me do meu pecado e serei mais alvo do que a neve. Aquela palavra alvo ali é mais branca, né, mais claro, né? Observa aí as referências. O cavalo branco, ponto A, o cavalo branco e o seu cavaleiro portando um arco e uma coroa, que saiu vencendo para vencer. Alguns entendem que é o anticristo, que seria uma representação do anticristo. Mas a Bíblia nunca aderiu o poder ao diabo usando a expressão branco. E detalhe, esse cavaleiro ele saiu vencendo para vencer. E todos nós sabemos que as forças das trevas já perderam. O diabo ele não é vencedor.
O diabo ele pode vencer uma batalha, ele pode em algum momento, ele pode sair com o título de vitorioso mediante a batalha, mas o diabo ele já perdeu a guerra. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, o diabo já perdeu toda a guerra. Todo ele é um derrotado, né? Como se diz assim, né? Em uma outra expressão. Então, esse primeiro cavaleiro, ele é uma representação do Cristo e do Evangelho. Porque observe, branco é uma referência à santidade. Observa, cabelos brancos, Jesus aparece para João em Apocalipse 1,14. Uma das promessas às igrejas é uma pedrinha branca, Apocalipse 2,17. João também vê roupas brancas, que também foi uma promessa a uma das igrejas. Jesus disse: e ao que vencer andarão comigo de branco. Observa, João vê uma nuvem branca em Apocalipse 14,4. Cavalos brancos em Apocalipse 19,11 e Apocalipse 20,11. João vai ver um trono branco. Então esse cavaleiro aqui branco representa a santidade, né? Observa, mas esse cavaleiro ele tem um arco. Observa, versículo 4, versículo 2: e vi então eis um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco. Ponto C, arco, uma referência ao poder de conquista. O arco era uma arma de guerra usada para atacar à distância, representa o domínio, expansão e vitórias militares ou espirituais. Observem a vocês que o Evangelho ele vence. A cada dia que se passa, o Evangelho ele alcança corações e corações por todo o planeta Terra. Jesus ele é a única figura no mundo que todo ser conhece. Vários homens se passaram, Maomé, várias pessoas foram influentes no mundo, mas hoje são esquecidas. Mas Jesus não. Jesus ele é para qualquer lugar da terra que você viajar, alguém já ouviu falar de Jesus. Se for lá para o Polo Norte, com certeza lá vai ter uma igreja, mesmo mediante todo aquele frio, pode ter certeza. Observa que esse arco ele representa o poder de expansão. Arco, né? Olha só como a ilustração é interessante. O arco e uma flecha são coisas que você atira e voa longe, né? Isso para mostrar o que? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho, ele, cada dia que se passa, ele se expande, se alastra por toda a humanidade. Pode ser que o evangelho seja recusado, mas o evangelho chega a todo o coração humano, né? Observe que esse cavaleiro, o final do versículo 2 vai dizer que ele tinha uma coroa, né? E a coroa aí, no ponto alto, diz: coroa, saiu vencendo para vencer. A palavra usada no texto no grego é Stephanos, coroa de vitória e não de realeza. Indica um movimento progressivo de poder, influência e domínio sobre a terra. Jesus ele é o ser mais influente que existe sobre a humanidade, né? Por isso que ele tem esse título, né? Ele recebe essa coroa de vitória. Muita gente pensa que o evangelho perde, né? Muita gente pensa que o cristianismo ele perde porque pessoas morrem, perdem suas vidas, mas o cristianismo ou o evangelho ele é vitorioso, né? O próprio Paulo diz que nós somos muito mais do que vencedores, né? E eu deixei aí uma referência aí, queria que você se acompanhasse comigo. Já está o versículo aí.
Colossenses 2, né? Capítulo 2, versículo 13 e 15 diz: E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-os na cruz e despojando os principados e potestades, e o expôs publicamente, e deles triunfou sobre em si mesmo. Jesus lá na cruz do Calvário, crucificado, tinha levado 39 chicotadas, foi furado do seu lado esquerdo, pegaram as suas roupas, rasgaram, partiram, ficaram fazendo jogos com as suas vestes, pegaram uma cruz, coroa de espinhos, ao qual os espinhos eram para dentro, colocaram na sua cabeça. Nós olhávamos para ele tinha a imagem de um perdedor, mas ali na cruz, Jesus ele estava vencendo. Espiritualmente, Jesus estava pisando na cabeça do diabo. O diabo pensou que estava vencendo, tinha vencido Cristo, mas na realidade, mal ele sabia que ali ele tinha perdido. Por quê? Porque o Apocalipse 1, quando Jesus aparece para João, ele vai dizer: eis que estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Nós podemos ver aqui a majestade, né? a vitória sobre que Cristo teve sobre as forças das trevas. Observem agora, já que esse primeiro selo e esse primeiro cavaleiro tem uma representação de Jesus e do Evangelho, João agora vai ver o segundo selo. E o versículo 3 diz: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Observe, no nosso estudo aí, o segundo selo, o cavalo vermelho com o seu cavaleiro, com o poder de tirar a paz da terra, portando uma espada. Observa que isso é uma representação da perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. A igreja de Deus, ela é perseguida até hoje, né? Observa que ele tem uma descrição: vermelho. O vermelho representa o sangue, simboliza a violência, conflitos armados, né? Observa que esse cavaleiro, esse cavalo vermelho, aqui representa o sangue. Nós vamos ver no Apocalipse, né, lá mais para frente, nós vamos ver uma mulher que bebia o sangue dos que foram fiéis a Deus. Né, nós vamos ver que o povo de Deus ele é perseguido até os dias de hoje. Observa que eu deixei aí uma referência, né? Aí tem um outro ponto, que é tirar a paz da terra, né? Marcos 13:12 diz: e o irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Hoje o mundo precisa de paz. O maior tema, se você for lá na ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o maior tema é a paz. Como que nós vamos trazer a paz? Recentemente, a gente viu que
O presidente dos Estados Unidos mandou prender o presidente da Venezuela. A gente vê a guerra da Ucrânia, né, com a Rússia. O mundo está em guerra. Isso tudo é falta de paz. Tendo a falta de paz, automaticamente tem a falta de amor. Eu deixei uma referência, Apocalipse 24:12. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, observa, a grande espada, a palavra espada no grego é machaira, era uma grande espada curta, era uma espada curta e grande, faca usada em combate corpo a corpo. Também podia representar um instrumento de morte, violência ou execução. No contexto bíblico, simboliza guerra e derramamento de sangue. Observa, o que é interessante é que se o primeiro selo, se a gente entender que a ideia do evangelho alcançando as nações, a gente vê que a consequência do evangelho alcançar as nações, ela gera a perseguição do povo de Deus. Então observa que o Mateus 24, versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Observa que parece que o conteúdo que é pregado hoje na igreja é bem diferente, né? Observa que parece que o Evangelho, a Bíblia e seu conteúdo mostra que o cristão, ele há de sofrer perseguições por causa de Jesus. E esse cavalo, ele representa a perseguição do povo de Deus. Se você for na Coreia do Norte, 3% da população é cristã. Lá você não pode ter uma Bíblia em casa igual nós temos. Lá você não tem acesso à internet, lá você não tem acesso à televisão no conteúdo mundial, fora. Quem está lá só tem acesso àquilo que o governo cede. E o mais interessante é que lá tem uma estátua que diz que de tempos em tempos o povo se reúne para se curvar diante dessa estátua. Observa que é o país mais fechado do mundo. Se você for para a China, lá você pode também ser sentenciado, preso à morte por causa do Evangelho. África, muitos cristãos são perseguidos por causa do Senhor Jesus. Pessoas que são entregues vão até a morte. Perdem tudo. Porque a igreja, ela é a luz nesse mundo em trevas. Por que a igreja é perseguida? Porque a igreja não aprova aquilo que o mundo aprova. Se você for lá no Senado, eles querem aprovar o aborto, eles querem aprovar a pedofilia, tudo. Mas você vê que lá no meio tem uma bancada evangélica ali que é contra. Eu estava até vendo esse de uma reportagem, tem um parlamentar aí, parece que é no Pará, que ele quer tirar o uso da Bíblia lá no Senado. Porque lá tem uma Bíblia lá no Senado, lá, e eles querem tirar o uso dessa Bíblia. Observa que o Evangelho, ele é perseguido. O pastor vai passar um áudio, para que não fique só nas minhas palavras. Eu ajudo um missionário, e nesse momento ele está em Bangladesh. É um país muçulmano e perseguido também. E ele me mandou um áudio, para mim, tudo que acontece, a gente tem um grupo e ele vai sempre atualizando. E o pastor vai passar 2 áudios para vocês verem o quanto que o Evangelho é perseguido e o quanto eu e você temos a vida boa. Pessoal, desculpa o horário, mas eu preciso com você ouvir essa mensagem. Você olha no mínimo 1 minuto, 2 minutos. Agora, nesse momento, tem uma família da nossa equipe da Índia que eles estão na polícia em interrogatório. Eles estão desde ontem, e aí
para entender que um casal foi perseguido, preso, foi interrogado, e eles têm uma escola, que estão correndo o risco dessa escola ser fechada e eles ser deportados, né? Deu para compreender isso, né? Agora ele vai mostrar o resultado dessa interrogação, desse interrogatório. Oi, gente, tudo bem por aí? Primeiramente, obrigado pelas orações, tá? Saber que vocês estão com a gente nos encoraja muito. Bom, foram 2 dias que o casal passou sendo interrogados. O primeiro dia começaram pelo casal e sentados de forma neutra, perguntando o que eles estão fazendo na Índia, quais são os estrangeiros que eles têm contato, quais são os nativos que eles têm contato. E aí pegaram o celular dos dois
realidade da igreja perseguida, né? Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que é interessante do missionário falar que ele nem está pedindo para orar para não ser perseguido. Ele enxerga a perseguição como uma honra, né? É igual Paulo quando escreve Efésios 10, né? Ele vai dizer, né? Quando ele descreve ali a armadura de Deus, né? Ele vai dizer, ore por mim. Ele escreveu preso. Aí ele fala assim, ore por mim, para que eu seja, que não abrir e fechar da minha boca, né? Que o nome de Deus venha a ser exaltado. Ele estava preso. Se fosse nós, a gente ia dizer, irmão, ora por mim, Deus mandou advogado, sai a sentença, papel assinado. Né? Observa que o objetivo é fazer com que o evangelho avance, né? Mesmo mediante as perseguições. Então o segundo selo seria a perseguição do povo de Deus, né? Esse esfriamento da humanidade, né? Essa falta de amor, né? E em seguida, João vê o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário e não danifiqueis o azeite e nem o vinho. Observa que aí o terceiro selo no nosso estudo, o cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança e uma voz que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite nem o vinho, é uma representação da fome extrema em toda a humanidade. Essa balança que esse cavaleiro carregava era aquela balança que tinha tipo 2 pratos de cada lado, e ali tinha que pesava-se, o que era mais pesado abaixava, o que era mais leve subia, e a expressão preto, né, o ponto B aí, a expressão cavalo preto, representa luto, dificuldade em tempos de escassez. Muitas e muitas gente hoje no mundo passam fome. Só que interessante que a fome, ela gera dinheiro. Interessante, né? A fome, ela gera lucro. Observa que esse cavalo, ele tinha uma balança. Essa balança representa o racionamento de comida e controle dos preços. Alimentos caros. 1 denário era um dia de salário inteiro. Observa que a voz dizia, uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário era um dia de serviço trabalhado. Uma medida de trigo era uma refeição. Parece aqui que João está descrevendo como se fosse uma refeição. Ela vai custar 1 dia de trabalho. Observa que ele continua e diz, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Cevada era um cereal que era uma ração que era distribuído aos animais, era bem mais barato. Só que 3 medidas de cevada ia custar 1 dia de trabalho. Parece que João está aqui descrevendo uma alta inflação no mundo inteiro. Já viu o preço do salário mínimo? Já viu que o salário mínimo sobe 7, 8%? Aí antes do salário subir, a carne já sobe 30, 40%. O arroz já é 30, 50%. Observa que o salário nunca acompanha a inflação. A inflação sempre é mais alta. O mundo inteiro está em crise financeira. Você pode ver a altura do dólar. Você vê a altura do euro, né? A nossa moeda aqui é real, né? É desvalorizada, e tudo que nós compramos aqui é baseado no valor do dólar, né? Por isso que essa inflação ela é em cima. João aqui está descrevendo uma crise
financeira em todo o mundo. Só que o final do versículo 6 diz: e não danifiques o azeite e nem o vinho. Azeite e o vinho, na época de João, era comida de rico. É como se João estivesse falando: ó, o mais pobre vai ficar mais pobre e o mais rico vai ficar mais rico. E é assim que acontece. Quando se tem uma crise mundial, a pessoa que é um milionário, ele não tem nenhum problema em pagar R$100 no pacote de arroz. Mas um pobre que ganha um salário mínimo tem essa dificuldade. Então, observe, eu coloquei aí exemplos de crises no mundo e eu coloquei coisas atuais, observe. Exemplos contemporâneos que mostram crise e desigualdade. Durante a pandemia, em 2019, o mundo entrou em crise. O pobre ficou mais pobre e o rico mais rico. Olha esse dado importante. A China, ela faturou cerca de 52 bilhões de dólares com vendas de máscaras faciais em 2020. Quando o mundo inteiro estava com as portas fechadas, o comércio fechado, a China estava vendendo. Eu até quando começou a pandemia, eu lembro que eu fui comprar uma máscara ali, aquela máscara descartável mesmo. Eu lembro que o cara queria me vender por R$10. Uma máscara. Onde custa hoje, sei lá, deve ser centavos, né? Observa. A China faturou, em 2024, cerca de 8,2% da população mundial, aproximadamente 673 milhões de pessoas enfrentam a fome. No Brasil, milhões de pessoas ainda vivem em situação de insegurança alimentar. Observa que o terceiro selo é essa crise financeira, né? O pobre mais pobre e o rico mais rico. O quarto selo, Apocalipse 6, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, viu a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dadas autoridades sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras. Observa que esse quarto cavaleiro é a consequência dos outros três. Leia comigo. O cavalo amarelo é um amarelo pálido, e o seu cavaleiro chama-se Morte e o Hades. E o Hades seguia. Foi-lhe dado o poder de matar a quarta parte da terra, a espada, com a fome, mortandade, em algumas Bíblias diz pestes, e por meio de feras. O quarto cavaleiro representa morte em larga escala e juízo com resultado das etapas anteriores. Surge um cavalo amarelo esverdeado, cor associada à doença e à morte. O nome do cavaleiro é Morte, e o Hades, o mundo dos mortos, o seguia. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, indicando que tudo está debaixo da autoridade de Deus. Observa que se o evangelho avança, se a igreja é perseguida, se acontece uma escassez no mundo inteiro, esse quarto cavaleiro, isso tudo gera a morte. Pessoas morrem, cerca de 50 milhões de pessoas no mundo todos os anos. E o interessante é que esse cavaleiro, ele tinha a autoridade para matar apenas uma quarta parte da humanidade, dos homens. E aqui mostra o quê? Que Deus está no controle de tudo.
A pandemia não mudou os planos de Deus, a pandemia estava no controle de Deus, fazia parte dos planos de Deus. Não me explique, não me pergunte como que isso pode fazer parte, porque Isaías diz que os pensamentos de Deus vão muito mais além daquilo que eu posso imaginar. Ninguém consegue descrever como que Deus age. Só que no final, a sua vontade se concretiza. Eu botei uma referência, Jó 1,12, quando o diabo disse para Deus: tira tudo que Jó tem, que Jó vai blasfemar na tua face. Deus diz: então vai, mas não toque-lhes na vida. O diabo está sob a autoridade de Deus. Amém? Estou terminando. O quinto selo, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um foi-lhes dado uma vestidura branca, olha o branco, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se também completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que iam de ser mortos, como igualmente eles foram. Observe que... Peraí. É o quinto selo, né? Eu coloquei também umas referências do quarto selo. Eu esqueci aqui de ler. A Primeira Guerra Mundial causou a morte de milhões de combatentes e civis. A gripe espanhola, ela matou, em 1918, ela matou dezenas de milhões de pessoas. Alguns acreditam que foram 100 milhões de pessoas. E a Covid-19 matou eu estava vendo lá, parece que foi mais de 20 milhões de pessoas em todo o planeta Terra, né? Só no Brasil parece que foi 1 milhão, quase 1 milhão, parece, né? Então, o quinto selo, João ele vai ver a visão dos mártires, aqueles que morreram. E nós vemos aí no nosso estudo o clamor no céu. Até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar? Essa expressão "até quando" não quer dizer que os mártires queriam que os outros morressem, mas queria que Deus concretizasse o seu poder, a sua justiça divina. Isso chama descansar em Deus. E eles fazem a pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Não vingas e não julga o nosso sangue, os nossos irmãos, as pessoas que morreram. Observa aí no nosso estudo, as almas, o ponto B, as almas dos que morreram por sua fé estão no céu, né? Ponto C, as almas sobrevivem sem corpo e são conscientes. O adventismo defende o sono da alma, mas observa que quando se morre, você não dorme. Você tem consciência. Eu coloquei aqui uma referência que é Lucas 16:19, é a passagem do rico e do Lázaro. E lá no inferno, o rico tinha noção de tudo que estava acontecendo, inclusive ele conseguiu ver até Lázaro, que estava descansando lá no seio de Abraão. E inclusive até conversou com Abraão. Pai Abraão, peça que ele venha aqui, molhe a ponta do dedo para refrescar minha língua. Então observa que após a morte nós vamos ter a consciência. Nós não vamos estar dormindo, como defende o Adventismo. E o interessante é que, eu coloquei aí o ponto aí, abaixo do ponto C, Deus não poupou essas pessoas do martírio. Elas não pedem vingança pessoal, mas a vindicação da justiça e da glória do Deus Santo. Recebem vestes brancas, representando retidão e santidade. Estão justificadas,
salvas e descansando, não dormindo, até que se complete o número dos mártires, né? Observa que Deus ainda não voltou. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque a igreja ainda não está completa lá no céu. Jesus ainda não voltou porque o último salvo ainda não foi alcançado. E aqui nessa passagem a gente pode ver que Deus ele consola, né? Deus aqui ensina quando o povo clama: até quando, Senhor? Que o Senhor vai se manifestar, que o Senhor vai vingar o sangue daqueles que morreram, né? O versículo 11 vai dizer o seguinte: foi dada a ordem para que eles repousassem. Fica tranquilo, Deus está no controle, né? Até que se completasse o número das pessoas que ainda iriam de ser mortas. Quando eu vim aqui para a igreja, eu fiz uma pergunta para o pastor, perguntei se a igreja Batista Sol Dourado era pré ou pós-tribulacionista, porque aqui é uma referência clara de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu vim da Assembleia de Deus e lá é pós-tribulacionista, tudo. E eu passei um tempo acreditando que ia ter um arrebatamento secreto, aquela coisa toda. Mas se você ler o Mateus 24, você vai ver que Jesus volta uma única vez, busca todo mundo de uma vez só e todo olho de uma vez só, né? Observa, eu coloquei aí uma reflexão bíblica. O cordeiro está no controle. Nem um fio de cabelo pode ser tocado sem a sua permissão. Foi nos concedida a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele e, se necessário, dar a vida por Ele. E eu coloquei aí 2 Timóteo 4, 6, 8, que diz: Paulo, prestes a morrer, disse: eis que eu estou sendo entregue por libação, por sacrifício. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, e eu sei que agora a coroa de justiça me está guardada, não só a mim, mas a todos aqueles que o amam. Então aqui a gente vê o clamor, o quinto selo, mostrando que Deus está no controle de tudo. E o último selo, o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, e os reis da terra, grandes comandantes, ricos e os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Essa expressão suster-se quer dizer quem pode impedir. Observem que eu disse para vocês que todo o Apocalipse narra a história desde a primeira e a segunda vinda de Jesus. Observa que o sexto selo, Jesus voltou, Observa, o sexto selo, o clamor na terra, o juízo chegou. As portas da graça se fecharam. É o dia da ira do Cordeiro. E aqui é interessante, porque a gente diz que a gente é chamado de crítico, Eu sou chamado muitas das vezes de crítico, Acho que o pastor aqui também, crítico. Diz que nem Jesus julgava, que Jesus aceitava da forma que ele é. Mas olha só como Jesus se apresenta como um cordeiro irado. João vai dizer quem pode fugir da ira deles, versículo 17.
Ninguém pode fugir da ira de Deus, né? Observa, aqui, o ponto 6. O sexto selo introduz o dia do juízo. A lua, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas, tudo aquilo que parecia sólido vai ser abalado, né? Os céus se desfarão no estrondo. Aqui apagou com um estrondo. O seu aí tem não? É um quadro simbólico de terror do dia do juízo. Esse momento virá repentino, como ladrão de noite. 2 Pedro 3,10. Os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres. Ninguém escapará. Deu certo? Ninguém escapará. Então observa que o sexto selo, Jesus volta. Chegou. E aí já não tem mais jeito. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é comandante, se é o prefeito, se é o vereador, quer quem seja, agora todos vão se encontrar diante do trono. E observa que ele descreve que toda a terra vai ser abalada quando Jesus voltar. Mas essa história não terminou, senhoras e senhores. João no capítulo 7 ele vai ver o povo de Deus, e o capítulo 8 ele vai descrever o sétimo selo. Mas isso será no domingo que vem. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta?